E aí, quarentonas? Boa noite, boa noite, boa noite, galera. Muito bem, muito bom. Boa noite, bem-vindas. Então, vamos começar agora com o assunto de hoje. Boa noite, sejam bem-vindas. Eu falo quarentonas e é engraçado, né? Porque tá todo mundo em quarentena. E aí, né, quando fala, e aí, quarentonas, né? Todo mundo se sente aí é, cumprimentado, né? Porque todo mundo tá em quarentena, né? Mas aqui o papo é pra gente conversar aí um pouco sobre maternidade, né? Essa semana eu tô falando um pouco mais sobre maternidade, aí ontem não deu pra vir, né? O nenenzinho tava com vacina, né? Tomou vacina e, enfim, né? Ficamos cuidando, né? Dando carinho, atenção e tudo mais, porque, né? Acaba necessitando. Muito bem, hoje eu vou falar de um assunto assim que ele vamos dizer assim, pro século XXI, é um assunto assim ainda com um pouco de tabus. O assunto que eu trouxe hoje é assim, a coragem de ser mãe e dona de casa em pleno século XXI, em pleno 2020. Eu sei que houve muita luta de mulheres, eu conheço as histórias, eu já li a respeito disso e não tô de maneira nenhuma jogando tudo isso no lixo, pelo contrário. É essa liberdade de você ser o que você quiser ser só é possível por esse motivo, né? Porque nós tivemos as nossas antecessoras, né? As nossas antepassadas, vamos dizer assim, da nossa família, da nossa árvore genealógica e também da sociedade de uma maneira geral. Por isso que eu falo, né, que é uma coragem você decidir ficar em casa e cuidar dos seus filhos diretamente, não terceirizar. Então vamos lá, como que essa história começou? Essa história começou em 2010, quando meu primeiro filho nasceu. Eu não vou contar detalhadamente as questões em si, né? Que eu vou gravar depois uma outra live, até um outro vídeo contando a esse respeito como eu fiz uma transição de carreira, justamente para atingir esse meu objetivo, que era estar mais próximo do meu filho. E agora dos meus filhos, né? Porque eu tive mais um filho o ano passado. Então essa história começou em 2010. Quando eu voltei a trabalhar, então após lá os 5 meses e meio lá de licença, né? Eu voltei a trabalhar e desde o momento que eu voltei a trabalhar, eu sentia em mim um peso muito grande, porque eu pensava assim, poxa vida, né? Eu planejei ter o meu filho. Eu demorei muitos anos, eu demorei 7 anos para ter o meu filho. 5 anos de casado, 7 anos juntos. Então ele foi muito planejado, né? E ele veio realmente no mês certinho que eu planejei, né? Foi bem planejado mesmo. Ok. Então quando eu voltei a trabalhar, e principalmente um pouco mais pra frente, então por mais que ele tenha ficado com a avó dele, e pra mim isso era uma super tranquilidade, então eu sabia que eu podia trabalhar tranquila, porque ele estava em boas mãos, estava com a família, estava com a avó dele, né? Então, perfeito. Só que não é tão perfeito assim, porque nós sentimos lá no fundo, eu pelo menos senti muito o fato de ter que voltar a trabalhar, né? Na época a minha renda precisava contar para a família, né? Enfim, precisava contar dentro de casa. E na verdade, pensando, né, depois refletindo sobre todo esse processo, principalmente quando eu tomei a decisão de, enfim, ficar em casa, fazer uma transição de carreira, trabalhar com algo que realmente me desse muito prazer, mas que ao mesmo tempo também eu pudesse acompanhá-lo. Muito bem. Então,
por mais que ele tivesse bem amparado, bem olhado, bem acompanhado com uma pessoa da família, ficava aquilo, né, no meu coração. Poxa, eu planejei tanto para ter esse filho, eu demorei tanto para ter, e agora ele vai ficar, né, com outra pessoa, e agora eu não posso acompanhá-lo, né? Então, assim, o desmame foi uma coisa muito traumática. Não digo pra ele, ele acabou fazendo uma transição rápida pra mamadeira e eu tive assim, durante 2 meses um grande problema, porque aí onde eu trabalhava não tinha esse incentivo, não tinha lactário na época, depois eles criaram, mas na minha época eu sofri muito, porque eu não tinha onde tirar leite, eu ainda queria manter pelo menos até os 6 meses, né? Eu consegui manter até os 6 meses e meio, mais ou menos. Então, assim, fazendo, né, das tripas coração, vamos dizer assim, porque não tinha local para retirar. Então foi um grande problema. E aí ele desmamou de vez, porque aí ele pegou a madeira, não quis mais mamar. E aí para aquilo, né, pro leite secar foi um horror. Eu sofri muito. Então aí que pesava mais ainda esse fato, né? Por que eu não fico em casa? Então a coisa começou a pesar mais ainda conforme ele foi crescendo. Então, assim, nesse primeiro momento houve essa minha vontade de fazer, né, essa transição. Então, assim, ficar 100% sem trabalhar, realmente, assim, pra mim é ainda uma coisa. Hoje em dia é mais fácil. Hoje em dia eu já aceito os meus tempos, ainda mais que eu tenho um neném agora, né? Enfim, eu tô meio que me dando uma licença maternidade. Mas na época, então, eu falei, ok, vamos continuar. O bebê pequeno, bebê, vamos dizer, até uns 2 anos, assim, ele precisa das necessidades básicas. Realmente, claro, o carinho, a atenção, o amor, lógico, isso é incondicional, isso daí não precisa nem falar. Mas ele precisa de alguém que alimente ele, que troque a fralda e tudo mais. Quando ele começa a crescer, para as mães aí que de repente têm, né, filhos, já tem filhos e já passou por esse quesito, sabe que conforme eles vão crescendo um pouco mais pra frente, eles já começam a te questionar, eles já começam a perguntar, né? Ah, eu quero ir com você. E na época, pra mim, era um pouco pior ainda, porque eu simplesmente não era trabalhar e a qualquer momento que ele precisasse de mim, né, que ele chamasse por mim, vamos dizer, ou quando ele estivesse doente, eu podia voltar rapidamente. Não, eu trabalhava viajando, então eu ficava praticamente a semana toda fora. Então era um pouco pior ainda. Então quando ele cresceu, quando ele fez 2 anos, nós decidimos colocá-lo na escola, e era escola integral. Então quando vai para a escola, o que acontece? Começam as doenças. Então assim, era todo mês, teve mês que assim, a cada 15 dias eu tava, ou até menos, acho que toda semana eu tava praticamente no pediatra. Teve um mês ali que toda semana eu tava no pediatra, que foi até inclusive a única vez que ele tomou antibiótico na vida dele. Enfim. E, e aquilo foi pesando, aquilo foi pesando, aquilo foi pesando. Então, a cada tempo que passava, então por mais que eu tenha mudado de empresa, eu continuei viajando. Eu sou muito grata às empresas que eu trabalhei. Eu cresci muito profissionalmente, para mim foi maravilhoso. Só que sempre lá no fundo do meu coração eu tinha esse quesito. Poxa vida, eu tô terceirizando meu filho. Eu planejei tanto ter esse filho e ele tá totalmente terceirizado. Então, ele de manhãzinha ele vai pra escola, ele fica na escola o dia todo, faz tudo na escola e depois à noite, nos últimos tempos, um pouco antes de eu realmente pedir as contas e fazer essa transição de vez, né, isso em 2017, ele ainda, né, no meu último trabalho, ele ainda ficava com uma pessoa até eu conseguir chegar no trabalho, até eu conseguir pegar o trânsito e chegar, porque ele saía da escola às 6 horas, eu ia chegar lá em torno de umas 7h30 para pegá-lo. Então ele ainda ficava depois da escola com uma outra pessoa, né? Isso um pouco mais pra frente. Então aí começou o questionamento, com uns 3 aninhos, mais ou menos 4 aninhos, começou ele a entender, eu quero viajar com você. Eu posso ir junto? Não, eu vou junto com você. Você vai viajar? Então quando ele começou a entender, né, que
o que que era um avião, o que que era né, esse processo de viajar. Eu falava, não, mas é o trabalho da mamãe. E ele falava, não, eu quero ir. Então aquilo começou a pesar, aquilo começou a pesar. Até que em 2015, eu efetivamente comecei a fazer um planejamento bem sério para fazer essa transição de vida e de carreira. Mas isso eu vou contar para vocês, né, como foi detalhadamente, numa outra oportunidade. De repente, até essa semana ainda eu posso passar essa experiência para quem realmente está, assim como aconteceu comigo, se tiver pesando isso para você também e que você tá pensando, né, nisso, porque olha como o bicho começou a pegar para mim, assim, né? Usando já uma expressão. O negócio começou a pegar para mim, além de ele começar a questionar, ele começar já a entender, né, que poxa, mas eu quero ir junto, eu quero estar com você, não, fica aqui comigo, né? Começou a fazer esse questionamento bem diretamente, porque com certeza antes, como ele não se comunicava, ele falava, né, é um bebê, tudo, tem uma forma própria de se comunicar. Mas ele deve, na ocasião, ter sentido essa ausência. Fato. É fato. Depois, quando você vai estudar, você pega referências aí, né? Quando você vai estudar, você vai ver melhor sobre isso, que você vai ver, entre aspas, os danos, né, que aquilo está causando. Enfim. Vamos agora vir para o século XXI. Você, mulher, você, homem, que vê uma pessoa, né, uma mulher falando assim, e aí, o que você faz? Eu trabalho em casa e, na verdade, eu sou dona de casa. Então, você vê os olhares, assim, totalmente julgadores. Como assim você fica em casa? Como assim você cuida dos seus filhos? Como assim você largou um emprego maravilhoso? Eu ganhava muito bem no meu último emprego. Ou melhor, todos que eu trabalhei, eu ganhava bem. Não posso reclamar. Eu sempre ganhei bem, eu não posso reclamar realmente das empresas que eu trabalhei, mas no último eu ganhava muito bem. E aí você vê pessoas próximas a você, e bem próximas mesmo, assim, como assim você vai parar de trabalhar? Porque, claro, as nossas antepassadas, né, vamos falar especificamente das mulheres, elas tiveram que trabalhar. Minha mãe teve que trabalhar sempre até se aposentar, minha sogra também, né? A maioria das mulheres que eu conheço, que estão ao meu entorno, eu sou a errada. Porque o certo é a mulher trabalhar fora, é a mulher largar o filho o dia inteiro numa escola ou com uma babá, com alguém e trabalhar. Então percebe que eu e muitas mulheres fazem esse caminho contrário e nós somos julgadas em relação a isso. Então, por que eu tô fazendo essa live? Por que eu tô passando essa informação? Eu tô, né, até fazendo, entre aspas, um desabafo. Porque é uma escolha. Hoje em dia nós temos essa liberdade. Olha que bacana, né? As mulheres lutaram para ter esse lugar, para sair para trabalhar, para usar as roupas que elas quisessem, estar na profissão que elas quisessem, e também por quem não quisesse. Por que o julgamento? Né? Então foi o que eu fiz. Eu decidi que eu queria acompanhar o meu filho de perto. Eu não queria mais terceirizar tudo isso. Então, assim, já estava chegando num ponto de começar a se desenvolver alguns problemas psicológicos, vamos dizer assim. Estava chegando nesse ponto. O ano passado, antes de engravidar, eu ainda tentei fazer esse caminho de volta. Eu pensei, poxa, tá aparecendo oportunidades, tem pessoas me procuraram em 2018, então eu fiz essa transição em 2017, em 2018 ainda chegaram a me procurar, eu não aceitei. Quando foi em 2019, eu falei assim, poxa vida, né, ele já tão grande, já tá tão mocinho e tudo mais, e fizemos o mesmo caminho. Ele ficou integral, eu voltei a trabalhar,
e só confirmou a decisão que eu tinha tomado. Só confirmou. E eu acredito que até o Noah já veio justamente assim para falar: você fez uma escolha. Você fez uma transição, por que você tá voltando atrás? Mas aí tudo bem, né? É uma coisa que eu acho. O que eu tô querendo dizer para vocês é o seguinte: não olhem estranho para mulheres que decidiram acompanhar seus filhos, que decidiram exercer a maternidade como ela deve ser exercida, de perto. Acompanhar o filho, fazer a comida dele, verificar o dever de casa, brincar. Ah, mas é o tempo de qualidade. Há controvérsias, tá? Há controvérsias. E aí eu deixo para vocês, quem tiver interesse, porque assim, de repente, você que trabalha fora e que deixa seu filho ou seus filhos na escola e que tudo bem para você, a sua dinâmica familiar, a sua dinâmica de maternidade é essa. Ok, que para mim foi essa também muito tempo. Só que eu sofria muito. Aquilo pegava muito para mim. E a cada ano que passava, quanto maior ele ficava, mais pegava ainda. Então não olhe estranho para a mulher que decidiu fazer dessa forma. Você que de repente está em casa, que por cargas d'água naturalmente ficou em casa, né? Virou uma dona de casa e mãe, vamos dizer em tempo integral, que é o que está acontecendo com muitas, né? Agora nessa quarentena foi a oportunidade, né, de muitas estarem exercendo agora esse papel 100%. Engraçado, né? É engraçado, eu vejo muitas mães reclamando e tal. Enfim, né? Cada um, eu não vou julgar. O que eu tô falando assim, você é mulher que naturalmente acabou ficando nesse papel e que você gosta de estar nesse papel. Você curte estar nesse papel. Mas fica se sentindo culpada. Ai, mas eu deveria estar trabalhando porque eu podia dar uma coisa melhor pro meu filho, pra minha filha, enfim. Se eu estivesse trabalhando, poderia ser diferente. Só que assim, a nossa presença é imensurável, é impagável. De acordo com as leituras e estudos que eu fiz, ok? Só confirmou a decisão que eu tomei. Então, a única coisa que eu quero pedir para vocês é assim: você vê que tem uma mulher que decidiu ficar em casa, ou ela ficou naturalmente em casa e ela gostaria de continuar, então vou até falar diretamente para os maridos também. Se vira. Desculpa, rapazes. Eu sei que a mulher conta bastante na renda familiar, né? Mas tem mulheres que querem estar em casa. Então, assim, eu decidi, num certo momento, que meu filho era mais importante do que milhares de outras coisas. Vamos ter 2 carros, vamos morar numa casa maior, num apartamento maior, vamos ter isso, vamos ter aquilo, vamos... Então, como que eu vou te falar isso, né? Como que eu vou te falar isso? Isso não é importante para a criança, para a formação dela. Então, ficar sem trabalhar, claro, 100%, para mim ainda é uma coisa assim que não faz parte dos meus planos. Como eu disse, eu tô dando um tempo, mas eu gosto muito de fazer o que eu faço, né? Que é de estar com pessoas, desenvolver pessoas. Quando eu vejo as pessoas atingindo os objetivos delas, quando eu consigo apoiá-las, né, a sair
né, de um lugar que ela está e ela quer atingir um objetivo, ela tem um sonho e eu consigo apoiá-la, né, apoiar essa pessoa ou essas pessoas a conseguir atingir esses objetivos, a clarear as ideias, a ter um nível de consciência maior, para mim isso é impagável também, é maravilhoso, eu me sinto muito feliz, muito útil, né? Isso é o meu propósito, enfim, eu já sei disso. Então, parar 100% não, porque isso ainda também é importante para mim. Só que ele vem em segundo lugar. O que vem em primeiro lugar para mim são os meus filhos agora, né? E tudo o que norteia isso, né? Que é o cuidar da casa, cuidar das coisas deles, dar esse apoio, né? Ter a presença e assim sucessivamente. Então, procure apoiar as pessoas, as mulheres que querem fazer esse caminho. Tomem cuidado com esses julgamentos que vocês fazem, tá? Tomem cuidado com falas preconceituosas, né? Tanto que é engraçado, atualmente as pessoas perguntam pro meu marido, né? Ah, o que a sua esposa faz? Sua esposa trabalha? O que ela faz? E eu falo pra ele bem alto assim, dona de casa. Fala que eu sou dona de casa. E ele fala, não, ela é coach e tal, não sei o que, ela trabalha, faz algumas coisas na internet, não sei o que. Aí eu grito pra ele de longe, dona de casa. Assumir. Assumir esse papel. E é isso. Então, gente, o querer exercer esse papel que é muito feminino, né? Exercer o papel feminino de maternidade, de estar em casa, de administrar a sua vida de uma maneira que você queira estar em casa e o trabalho ficar, né? Vamos dizer, num segundo lugar, não tem nada demais. É uma escolha que a mulher está fazendo. Parem de olhar com olhares preconceituosos, parem de olhar com olhares de julgamento. Se aquela mulher conseguiu se estruturar ao ponto, né, com o marido, lógico, né, enfim, se ela conseguiu se estruturar com o marido para tomar esse tipo de decisão, porque, claro, a decisão de fazer isso é em conjunto, não tenha nem dúvida. Até porque a casa é em conjunto, o filho é em conjunto, é tudo em conjunto. Então, assim, se a mulher tomou essa decisão e a coisa está correndo bem, para de olhar com um olhar preconceituoso. Para de ficar olhando. Tudo bem que o bom julgador por si julga os outros. Você está julgando as pessoas a partir da sua vida, a partir da sua realidade, a partir do que você acha correto. Ah, a mulher tem que trabalhar, não, porque a mulher não lutou tanto para ter lugar no mercado de trabalho e tudo mais tal. Sim, só que ela também pode fazer a escolha de ser dona de casa e mãe nessa altura do campeonato. Se ela julgar que é o mais adequado, se ela julgar que é o melhor para a família dela, para os filhos dela, acabou. E se ela entrou em conjunto com o marido nesse quesito, também, da melhor maneira, ok. Apoie essa decisão. Realmente é muito assim. Por que você é obrigada a largar teu filho na escola o dia inteiro? Eu já passei por isso, gente. Eu tô falando por causa própria. Eu tô falando em causa própria. Eu já passei por esse processo. Por isso que eu fui me planejar para fazer essa transição e poder estar da maneira como eu sempre quis estar há, vamos dizer, 10 anos. Não foi uma coisa de um dia para o outro. Então, isso também eu já digo, já vou até adiantar. Para você que está me assistindo, que é mulher, e que isso também pega para você lá no fundo, poxa vida, hein?
Isso pega pra mim. Meu filho fica o dia inteiro largado na escola. O dia inteiro terceirizado com outras pessoas. E isso pra mim pega. Então, se você né, tem esse mesmo sentimento que eu tinha, planejamento. Planejamento. Não é assim, eu vi um vídeo da Priscila, ela falou assim que é super legal ser dona de casa e mãe, acompanhar os filhos e tudo mais, lindo, maravilhoso. Vou pedir minhas contas. Não é assim, tá? Isso é um planejamento que é feito, durante longos anos. É um planejamento de vida, um planejamento de casal, de relacionamento. Né? Tudo tem que ser estruturado a fim de que você tome essa decisão. E até essa decisão de você pedir as contas, ela tem que ser muito corajosa também. Porque eu tava já com tudo estruturado, eu já tinha até mudado de cidade, já tinha feito toda a transição que eu tinha planejado durante quase 5 anos antes, né? Na verdade, 5 anos antes eu tinha vontade e efetivamente com 3 anos antes é que eu comecei a realmente estruturar mesmo, fisicamente falando, né? Então mudei de cidade, mudei de casa, enfim. E aí, isso levou 3 anos para acontecer. E mesmo com tudo estruturado, quando chegou no dia de pedir mesmo as contas, aquele misto de sentimentos. Nossa, será que eu espero mais? Eu acho que eu vou esperar mais um mês. Eu ficava, até que começou a acontecer coisas novamente, né? De quem vai ficar com o filho, então aqueles narizes tortos, né, de vai ficar, já tinha ficado, né, o dia inteiro, porque aí agora eu tinha que viajar para uma outra cidade, né, porque eu tinha mudado de cidade, então demorava para chegar, super complicado. Então eu falei, agora vai, ou vai. Só que isso requer muito planejamento e realmente muita coragem também, porque aí você fica se questionando, porque é uma coisa assim, porque trabalhar é uma coisa que eu fiz a minha vida inteira. Eu vi a minha avó trabalhar a minha vida inteira. Eu vi minha mãe trabalhar a minha vida inteira. Eu vi muitas mulheres, né? Minhas tias. Todo mundo ali da minha família trabalhar o dia inteiro. São poucas, sim, que tiveram essa oportunidade de ficar com os filhos. De acompanhar ali de perto, de, né? Estar ali o maior tempo possível. Né, da vida da criança. E isso é realmente durante um tempo. Então, assim, por exemplo, na idade que está o meu, agora, com 9 anos, eu posso, né, no caso, não vou falar do bebê, né? O bebê já. Aí aqui não dá mesmo, né? Mas vamos falar da criança. Depois, quando ele faz uns 4, 5 anos, que você já acompanhou aquele início, aqueles 3 primeiros anos, você já acompanhou aquele início, né? Que ele já desmamou de boa, ele já desfraldou de boa. Que isso do meu primeiro eu não tive como fazer. Eu falo assim que ele é um sobrevivente, porque ele ficou terceirizado, né? E me dói muito falar isso, mas é a verdade. É a verdade, que é o que eu vou procurar não repetir com o meu bebê agora, né? Com o meu segundo filho. Então, o que acontece? Requer muito planejamento e tudo mais. E depois de um tempo, dá para se retomar. Dá para se retomar. Né? Fazendo algumas coisas à noite, fazendo algumas coisas online. Então, assim, olha essa quarentena. Quantas coisas estão disponibilizadas, né? Quantos conteúdos estão à disposição. Eu mesma estou disponibilizando vários conteúdos. Eu tenho muita coisa, assim, não só nesse meu perfil, mas como também no próprio YouTube, que eu tô colocando lá os vídeos. Tem muita gente disponibilizando conteúdo para que você, o quê? Estruture. Então, realmente precisa lá, pegar, pôr no papel, realmente compensa eu ficar em casa ou eu vou ter que sair para trabalhar. Você tem que fazer uma lista de prós e contras, e eu fiz. Você tem que pesar aquilo. Né? Eu vou sair, eu não vou ter mais essa renda, e aí? Né? Como que vai ser? E aí, que acontece? Você, como mulher, dá até espaço para o homem assumir o papel, né? A parte que lhe cabe também daquilo.
Então, assim, olha, não é papo feminista, não é papo machista, tá, gente? Tira isso da cabeça, para com esses preconceitos e com esse julgamento, ok? É escolha de vida. E não vamos poder negar que existe o seu papel de mulher e que existe o seu papel de homem. Acabou. Não importa como que seja essa relação. Sempre vai existir essas duas energias. Isso é energia. Não importa se é dois homens, duas mulheres, não importa. O que importa é que há ali uma conversa, um alinhamento, um ajuste, um alinhamento de ideias para que haja realmente, né, esse equilíbrio de energias. Parem de ficar julgando as mulheres. Ah, ela não faz nada? Nossa, em 2020 tá em casa. Sim. Sim. Simples assim. Mas, claro, com muito planejamento e com muita. E com muitas prioridades. Então, a minha prioridade, o meu objetivo de vida é acompanhar os meus filhos. Não vou largar de fazer o meu trabalho, porque eu tenho um propósito de vida. Eu tenho um propósito com o meu trabalho. Mas isso daqui vem em primeiro lugar. Então era só essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Assim, o que os outros vão pensar, né? O que meu marido vai pensar? O que a minha família vai pensar? Eles vão pensar muitas coisas. Só que o pensamento é deles, não é seu. O que você quer? Qual que é o seu pensamento? Qual que é a sua vontade? Né? Você vai ficar colocando o julgamento e as coisas dos outros em primeiro lugar? Então, até para isso também existe coach, né? Para fazer perguntas para você e fazer você pensar, né? Então, se você tem esse mesmo sentimento, ou se você é do time dos julgadores, tá? Para. Né? Cuida da sua vida, né? Procure olhar as coisas de outros prismas, procura respeitar a decisão das outras pessoas, né? Não é fácil, né, pra gente tomar essa decisão, porque é muito mais trabalhoso estar em casa. É muito mais trabalhoso. É muito mais fácil a gente sair para trabalhar fora. Saibam disso. Ok? Bom, era esse recado que eu queria deixar para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, quiser deixar alguma sugestão aí de algum tema para ser falado aqui, né? Essa semana eu tô falando sobre maternidade, amanhã eu ia falar sobre o puerpério, né? Porque eu falei na live passada sobre os medos, né, que a gente enfrenta na gravidez e tudo mais, tal, e depois eu ia falar no pós, né, no pós-parto. Eu vou falar amanhã de pós-parto, mas eu queria muito trazer esse recado para vocês mulheres pensarem a respeito disso. Será que eu estou sendo uma julgadora? Será que eu estou tendo esses sentimentos também? E eu talvez não estou estruturando a minha vida para fazer isso, para tomar essa decisão, porque eu fico pensando muito, né? Eu fico escutando muito barulho externo, eu fico me ocupando muito do que as pessoas vão achar, vão pensar a respeito dessa decisão. Então, por isso que eu senti vontade, tem muitas inclusive que eu tenho amigas, né, que já têm aí seus 44, 45 anos e falam, acho que passou a minha data de ser mãe. Porque se ocupou tanto, né, de ser a Mulher Maravilha, eu vou fazer acontecer, eu quero estar no topo e tal, né? Ou negligenciou a educação, ou o tempo passou e não teve filho. Então tem isso também, de repente você aí tá me ouvindo, é essa pessoa. Poxa vida, eu nem tá passando pela minha cabeça ter filho, porque eu não vou ter com quem deixar, eu não vou... eu não tenho rede de apoio,
né? Não tenho com quem deixar e eu também não quero deixar com ninguém, mas eu também não posso parar de trabalhar. Então, olha né? A confusão interna que a gente fica, né? Enfim, era esse recado que eu queria deixar para vocês. E qualquer dúvida, estou à disposição. Podem mandar aqui as suas perguntas, pode falar comigo no direct, no WhatsApp. E eu estou à disposição. Amanhã eu volto com outro tema de maternidade. Essa semana eu vou falar para as quarentonas sobre esse assunto. E obrigada por ter acompanhado até aqui. E amanhã a gente se fala mais. Obrigada.